Boa tarde, pessoal, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao livro das perguntas. Rodrigo Sevilla e Felipe Valeta. Hoje a pergunta é anônima. Vê aí, ó. Lê aí. Bom, a pessoa não quis se identificar. A pergunta é de número 12 e é a seguinte: qual é o significado dos dois pilares na maçonaria? Tem algo a ver com a dualidade? É isso. Aqui. Se sabe algo a respeito, fala aí. Olha, eu não sei muito sobre. Nunca estudei muito coisa sobre simbolismo maçônico, né? Maçom. Mas, se eu não me engano, essas duas colunas na maçonaria, elas têm, eu acho, não sei, eu já ouvi falar que tem referências às árvores no paraíso, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Adão e Eva não podiam comer do fruto, e a árvore da vida, que você poderia representar por Deus, inclusive. E daí parece que na maçonaria eles trabalham com essa dualidade mesmo, e que para eles, para os ritos de iniciação, né, para ter domínios nesse mundo, teria que fazer uso das duas árvores, né? Tanto é que também acho que no piso eles optam muito pelo aqueles piso branco e preto também, né? Que é a luz e as trevas, né? E que daí teria que ter domínio sobre essas duas linhas. Eu não sei se é isso mesmo, eu nunca aprofundei, mas Simbolismo é meio que um saco de gato, né? Sai de tudo uhum, lá de dentro. Se você quiser buscar, você vai encontrar sentido e né, no caso da própria maçonaria, eles têm muitas origens diferentes, o uhum, simbolismo e tal. Fora que é uma organização secreta, né? Assim, que você sabe que existe, mas as pessoas não sabem o que acontece lá dentro. uhum, Então, dentro da própria maçonaria, um maçom pode achar que os pilares representam uma coisa, outro sim. maçom já sabe que representa outra, e outra, conforme vai entrando lá. Então é meio que uma bagunça. Aqui sempre tem que fechar, por causa do vento, né? Senão não dá para trabalhar. E então o negócio é o seguinte, né? Tem os dois pilares, que é Boaz e Jaquim, né? Jaquim ou Jacan, acho que pode chamar de Jacan, né? Jacan. Que nem o francês lá do MasterChef. É Jacan. Boaz e Jaquim é o seguinte: são os dois pilares do Templo de Salomão, da frente do Templo de Salomão. Então a maçonaria, ela está toda ligada ao misticismo judaico, né? A Uhum, Kabbalah, que é a tradição judaica, uhum, eles são isso, praticamente uma filial do judaísmo dentro do Ocidente. E eles acham o máximo, Salomão, essa uhum, porra toda aí. E então eles falam que são os pilares do Templo de Salomão. E aí tem vários simbolismos. Por exemplo, um deles, ele menciona aqui dualidade, né? uhum, Dualidade, sim, com certeza tem a ver com isso. Mas em vários sentidos também, né? uhum. Por exemplo, dualidade pode ser duplicidade. Então Certo. tem aquilo que você mostra para fora e aquilo que os iniciados sabem para dentro, né? E, por exemplo, acho que um dos pilares, acho que é o Jaquim, inclusive, Uhum. é comum que o pilar seja oco e tem os documentos secretos dentro do pilar. Sério? É, uma porra assim. Que diz que na época de Salomão já acontecia isso. Ah, Então tinham coisas secretas que é guardado ali no aham. pilar, um deles, que é acho que é o Jaquim, se não me engano, enfim. Primeiro, o significado de dualidade é duplicidade, duplicidade de discurso. Que Uhum. nem a cobra que tem a língua bifurcada e fala duas coisas diferentes, né? Uhum. Ao contrário do que Jesus mandou fazer, Jesus falou sim, sim, não, não, né? Ou Uhum. é ou não é. Uhum. E a língua bifurcada, né? A linguagem do diabo, a linguagem Ele da. falou que escapa disso vindo do demônio. O que escapa disso vem do demônio. A linguagem Que o seu sim seja sim, seu não seja não, e o que passa disso é do demônio. do inferno. Então, duplicidade é já uma forma de dualidade. E aí, qual que é a verdade? A verdade é essa, Uhum. mas tem outra para os iniciados. Aí já começa a Uhum. putaria toda, entendeu? Então, Essa relação pode ser indefinida, né? É ad infinito. Então, você então tem essa dualidade, você pode ter uma é, terceira, uma quarta. exato. Então é uma bagunça, né? Na verdade, isso é feito para obter poder sobre as pessoas. É exatamente isso. Uhum. Como, por exemplo, no caso da Bíblia, na época da Igreja Medieval, da Igreja Católica, né? Uhum. O que os padres faziam era isso. Basicamente, eles tinham conhecimento das escrituras, Uhum. só que era deles, né? Porque o povo não sabia ler latim. Aliás, ninguém sabia ler nada, né? A língua era latim e ninguém sabia ler latim, só os padres eram educados. Uhum. Então, isso é uma forma de preservar o segredo. Uhum. Ah, eu tenho conhecimento e você não tem, então eu Uhum. sou o portador do segredo e tal. Isso é uma forma de poder sobre as pessoas. Uhum. Então, o primeiro sentido aí das colunas
é sim da dualidade, como foi mencionado aqui na pergunta, nesse sentido de duplicidade. Então Uhum, tem uma verdade exotérica, outra esotérica. Para os iniciados é uma coisa, para quem não é outra, né? uhum, E aí vai indo, eles gostam muito desse negócio de dualidade, duplicidade. O Felipe mencionou o chão da loja maçônica, que é um xadrez, né? uhum, Preto e branco, que representa a mistura de luz e trevas. E esse é um simbolismo do misticismo judaico, uhum. porque o pacto Ouroboros, que é a verdadeira religião do homem, é o pacto de você usurpar o bem para praticar o mal. Porque o mal, ele não tem substância. Uhum. O mal por si mesmo, ele não O pode. poder e a vida que ele tem é dada por Deus, né? Não é Ah, própria. O poder e a vida que o demônio tem, por exemplo, uma pessoa que está fazendo algo ruim, ela recebe aquilo como uma gratuidade de Deus. então, assim, o mal não tem substância. O mal, Uhum, ele tem que usurpar o bem. Tem que usurpar uma coisa boa para existir, como se fosse um parasita uhum, que está aí se alimentando do hospedeiro, que tem saúde, que tem uma coisa boa para ser usada uhum, para essa perversão. Então, o mal ele por si não subsiste. E isso é desde o começo dos tempos. Então, uhum, por isso que a tradição desse pacto Ouroboros, dessa traição, dessa usurpação contra o domínio de Deus, uhum, é representado pela mistura das duas árvores. A mistura da árvore da vida com a uhum, árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore do poder, né? A árvore da traição, das trevas. Né? Então, uhum. essa mistura de luz e trevas é um tema comum de todo esse misticismo do inferno aí. E isso acabou chegando na maçonaria através do judaísmo, do misticismo judaico, né? Uhum. Da Kabbalah. E essa é a ideia dos caras, quer dizer, a gente vai ter poder, ter domínio, né? Por causa do que a gente consegue fazer essa mistura de luz e trevas para Joga com a dualidade. dominar o mundo, né? Uhum. Pensa aprender isso com o diabo faz isso, né? Como ele não pode criar nada, ele fica pervertendo as coisas de Deus. Então as trevas vai lá e se mistura com a luz, não pode acabar com a luz, porque aí acaba tudo, né? Uhum. Então a gente precisa ficar constantemente parasitando, né? Pervertendo, corrompendo e tal. Então esse é o simbolismo da mistura da luz e trevas, é bem antigo e faz parte E também da tem aquele maçonaria. solve e coagula também é um simbolismo recorrente também referente a isso. Aí quem quiser entender em mais detalhes o simbolismo da dualidade, tem que entender de alquimia, né? O simbolismo tradicional, Uhum. dialética, né? Tese, antítese, síntese, como funciona isso, né? Uhum. Como que você controla, né? Se você divide é, uma situação, né? Essa é a dialética, né? Você divide. Quebra. Uhum. Você quebra, aí você tem o controle das duas alternativas, você vai ter o controle da síntese, que vai ser a solução depois. Né? O famoso dividir para conquistar. Né? Então isso é muito usado, é uma forma de poder, de controle. Né? Então tem os dois pilares, que representam as duas árvores no paraíso. Né? Ah, então eu não falei besteira. Não, não, Tem uma sim. Acho relação. que esse é o simbolismo mais tradicional, é esse aí. Tá. Das colunas, né? E, geralmente em cima das colunas eles colocam o Sol e a Lua, né? Aí também representam os luminares, em tese a luz e as trevas. Então, o Uhum. luminar do dia e o luminar da noite, né? Que o Tolkien, engraçado, ele usa Não, essas. o Tolkien usa um monte de E simbolismo quando ele maçônico. fala de Valinor, tem as duas árvores que têm os brilhos Isso. correspondentes ao Sol e à Luz, são árvores. Para quem conhece o simbolismo do Tolkien no Silmarillion, ele fala das duas árvores, né? Uhum. Leuperion e Laurelin, que são justamente representa E isso. tem as duas torres depois, que tem a de Sauron e a de Não, Saruman. mais do que isso, nas cartas dele, para quem quer saber esse detalhe, né? Quem quiser saber, nas cartas dele ele fala que não existiria beleza na Terra-média se não fosse a ação do mal. Ele fala isso nas cartas dele. E a Valinor precisava da luz das duas árvores, né? Quer É. dizer, a beleza de Valinor, né? A luz que ela recebia precisava das duas, dos dois Não, mas o luminares, pior é né? o próprio Tolkien depois fazendo uma reflexão dizendo que se não fosse a ação do mal no mundo, Uhum, não teria o inverno, e se não tivesse o inverno, não teria a beleza da primavera. É um negócio bem pervertido, uhum. bem. Isso no Silmarillion? Não, numa carta dele. Ah, numa carta, Eu tô tá. falando da dele Ah, escrevendo. tá, tá. Não da. Ah, tá, não dentro do É uma próprio. reflexão que ele fez. Uhum, Tá? E isso vem justamente desse misticismo bem antigo da religião do homem, que é uhum, misturar luz com trevas. Não pode ter prazer se não tiver dor, não pode ter bem se não tiver mal, não pode ter luz se não tiver trevas.
Eu falo sobre isso no meu livro, inclusive. Eu lembro. Essa é uma questão que a gente tem que se libertar dessa ilusão, né, dialética, dessa dualidade. As coisas não são assim. O bem não precisa do mal para ser bom, Não, e o bem não precisa do mal pra existir. para existir. É o contrário, o mal é que precisa do bem. É que nem tem um discurso hoje recorrente que o pessoal fala muito, né? Que, desculpa até te cortar, que o pessoal fala assim: pra coisa valer eu tenho que sofrer, né? Tem que dar o sangue, né? Daí você fala, isso é um masoquismo, né? Precisa disso mesmo? Essa é a crença de um masoquista, né? Se não sofrer, não vale a pena. Então vai lá e apanha, enche meu saco, né? Uhum. Só não precisa me chamar junto. Ele tá fora da graça, né? Então vamos lá. Colunas, as árvores do conhecimento da vida e do conhecimento do bem e do mal, dualidade, duplicidade, o sol e a lua, Uhum. tem o chão lá de xadrez, luz e trevas, né? Preto e branco, luz e trevas se misturando, né? Uhum. E também tem um simbolismo muito importante, talvez o mais importante, né? Que é do feminino e masculino, porque a luz e trevas, ou o dia e a noite, né? Enfim, essa dualidade, ela também está representada nos sexos. Quando você tem aquele símbolo que o pessoal chama de estrela de Davi, não é, né? Uhum. Estrela de Davi é o escambau, aquilo é o selo de Salomão que ele usava para invocar os demônios. Uhum. Mas que hoje o pessoal conhece como estrela de Davi, que está na bandeira do Estado de Israel. Que não tem nada a ver, né? O que é esse símbolo aí? São dois triângulos, um apontando para cima e o outro apontando para baixo. O Uhum. que aponta para cima representa o sexo masculino Uhum. e o triângulo que aponta para baixo representa o sexo feminino. Uhum. Quando você junta os dois, isso representa o Pacto Ouroboros. É daí que vai surgir o poder do diabo sobre o mundo, que depende da perpetuação dessa raça de escravos, que é a raça humana nessa terra. Uhum. Inclusive tem aquela imagem, né, que eu já vi até nos Estados Unidos, os satanistas adoram, que é, não sei se é Belmoth, uma dessas potestades aí, que ele aponta pra cima e pra baixo. Baphomet. Baphomet. É. Isso, ele aponta pra cima e pra baixo, ele é Isso. andrógeno, Isso. né? Então nele já tem esse, acho que até tem alguma referência a Sol e Lua também, se não me engano. Isso. Mas ele já tem essa referência de apontando pra cima, apontando pra baixo e andrógeno, né? É que eles falam que assim, no misticismo judaico Ele antigo tem lá, peito, mas tem na Kabbalah, diz que o primeiro Adão ele era um ser andrógeno e quando a Eva foi criada, aí que os sexos se separaram e eles têm que se juntar, mas na verdade o ideal humano seria esse híbrido aí, essa coisa maluca aí. Independente desse simbolismo, eu estou tratando do simbolismo como fatos, né? O fato é que esse selo de Salomão Uhum. ele representa a união do feminino com o masculino para perpetuar a raça humana em cativeiro, como acontece nessa terra. Isso é um fato. Eu não tô. Quando eu digo que é um fato, eu digo o seguinte: é o que acontece. Não é uma teoria. Então esse símbolo ele representa um fato. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso que ele é forte. Uhum. E eu acho que é o mais forte de todos. Então as colunas podem representar dia e a noite, luz e trevas, e também o feminino e o masculino que se juntam e perpetuam o controle do diabo sobre o mundo. E você acha que também teria um sentido também, assim, pensando na questão das duas árvores também, né? De Deus e o demônio como duas entidades que eles abraçam, vamos dizer assim. Não, Nada a ver. não. Aí o que Porque não teria uma acontece? coisa meio. Um lado que se salva, vamos dizer assim. Não, o que acontece dentro da maçonaria, que eu já ouvi falar, porque eu nunca fiz parte disso e graças a Deus nunca vou fazer. Hum. Mas eu tenho pena, aliás, dessas pessoas que fazem parte disso. Mas o que eu já ouvi falar é que lá eles descobrem, quando vão subindo nas hierarquias, né? Uhum. Eles contam, descobrem uma historinha lá. Tipo assim, a Bíblia é falsa, a verdadeira história é que aquele que os cristãos chamam de Deus, na verdade, não é Deus. Ele é simplesmente uma entidade que tinha um parceiro, que era Lúcifer, e essa entidade, seria Yahvé lá, enfim, o Deus do Antigo Testamento, Uhum. traiu Lúcifer. Traiu e exilou Lúcifer, Uhum. e agora nós estamos nessa história da vingança de Lúcifer contra Yahvé. Que o Deus cristão seria um Deus mau, então. Então, E Lúcifer é bonzinho e é uma vítima. Exatamente. É tipo aquele filme A Mãe. Tipo a Bíblia do Diabo, né? Eles acreditam na história do diabo, eles falam que Lúcifer não é Satanás, que Satanás é outra coisa, ou é o próprio Yahvé, ou é outra entidade também. Uhum. Enfim. Até que eles chamam de Senhor, né? Eles falam, Lúcifer é lindo, maravilhoso, porque é o portador da luz, né? Porque significa isso em latim, né? O portador da luz e não sei o quê. E é lógico, né? Se o cara é ignorante, não tem discernimento espiritual, e ele chega lá num ritual, e de repente aparece um anjo de luz,
o cara cai de trouxa mesmo, vai ficar de joelho e vai cair de trouxa. Uhum. Porque ele não tem discernimento, não quis acreditar, por exemplo, no que a própria Bíblia fala, já tem esse alerta, né? Uhum. Quando se fala que o diabo pode se Travesti até como anjo travestir de luz. até como um anjo de luz, porque Uhum. essa é a origem dele, né? E mais do que isso, Deus permite essas coisas para que a liberdade do ser humano se exerça até o fim, Plenamente, né? plenamente. Uhum. Esse é um negócio meio assim vexaminoso, né? Meio vergonhoso, Uhum. mas é o que acontece. Né? O ser humano quer ser enganado, então infelizmente ele vai ter que ser enganado. É, Não, Deus é tão bom que ele ajuda, ele colabora para nossa intenção, né? Para o que a gente busca. não, é que aí você pode falar, não, isso não é um bom pai. Um bom pai não faz tudo que o filho quer. Claro, claro. Né? Então não é que Deus deixa a gente fazer tudo que a gente quer, não. Uhum. Muitas coisas ele não Não tem deixa. limites, né? Ele põe limites, não deixa e tal. Mas algumas coisas ele tem que Ele- deixar, porque como ele é eterno, Uhum. ele não vê o tempo como a gente vê. Ele já viu tudo que aconteceu e tudo que pode acontecer. Uhum. Então ele já sabe qual é a melhor sequência, qual é a melhor combinação de Uhum. circunstâncias e de fatos para as pessoas terem a chance de chegar a aceitar o amor dele. É só isso que Deus faz, né? Essa é a Uhum. obra de Deus. Uhum. Então, algumas coisas que não são boas são permitidas mesmo assim, porque alguns seres humanos têm que passar por um processo de humilhação, e isso envolve várias coisas aí, entendeu? Ruins, inclusive participar da maçonaria, Uhum. fazer coisas horríveis, mas é porque Deus sabe que no final é isso que vai dar o melhor resultado, infelizmente, não é porque ele gostaria disso, Uhum. mas é porque o ser humano força a barra. Uhum. O ser humano força a barra, então fica complicado. A obra de Deus, como eu falo também no meu livro, é o contrário da obra do diabo. A obra do diabo é misturar luz e Uhum. trevas. Uhum. Quanto mais ele mistura luz e trevas, mais ele garante a perpetuação do mal, porque ele precisa parasitar o bem. Certo. Por isso que ele quer a continuidade desse mundo aqui. Que ele quer escravos, né? Exato. O Ele diabo, quer para brincar de Deus, né? o diabo brincar de Deus, ele precisa que esse mundo continue. Por Uhum. isso que ele precisa da continuidade desse pacto e de novas gerações de escravos. Uhum. Por ele não acabava nunca com isso aqui. Uhum. Né? Deus é que vai acabar. Mas tudo tem o tempo certo e a obra de Deus é o contrário. Então, o diabo quer misturar luz e trevas e confundir todo mundo. E Deus quer fazer a obra de separação. Que, aliás, a gente falou aqui já da Gênesis como profecia, né? O que está escrito logo no começo do Gênesis, logo no primeiro dia da criação? Que Deus cria a luz e viu que a luz é boa. Mas não é só isso. Deus cria a luz, né? Fiat lux, né? Que seja feita a luz. Ele vê que a luz é boa e ele separa a luz das trevas. Uhum. Existe essa sentença lá no começo Isso eu lembro. do Gênesis. Uhum. Então, essa é a obra de Deus. É isso que Deus está fazendo. Até que a palavra santo vem de separação, né? Isso. Ser santo quer dizer ser separado. Uhum. Separado do quê? Da coisa ruim. Uhum. Então, aí é um trabalho. Por que é um trabalho? Porque, como o ser humano é livre, ele tem que exercer a sua liberdade e precisa de tempo para exercer a liberdade. Então, como o pessoal fala na parábola lá do agricultor, Uhum. ah, vai crescer o joio, vamos destruir a plantação? Não, 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 não destrói não. Você não pode destruir o trigo junto. Exatamente, a gente não quer destruir o trigo. A gente quer colher o trigo, né? Uhum. Para ser comido. Só Então, que daí tem que esperar os dois Deus é crescerem. o agricultor. Uhum. Ele está plantando o trigo, vai crescer um joio junto, não tem jeito, vai ter que crescer junto, Uhum. deixa crescer. Quando chegar na hora da colheita, a gente passa a faca, tira o trigo e o joio e separa o joio e o trigo. Esse é o fim do mundo. Uhum. Né? Quando vai acabar tudo, Deus vai separar as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, a luz das trevas. Essa é a profecia primeira do Gênesis. Uhum. E é muito claro que é isso que Deus está querendo fazer. Agora, as implicações disso para a vida humana são profundas, né? Uhum. Porque se você aceita a obra de Deus na sua vida, você vai ter que ver aonde é que você foi chamado a pactuar com o mal, com o poder, com a corrupção e tomar a decisão de fazer o contrário. Uhum. Né? E isso às vezes é doloroso dependendo do quanto você já se identificou com o mal, Uhum. certo? Então acho que deu para explicar os pilares, então, da maçonaria. Tem todos esses simbolismos, dualidade, duplicidade, sim, as árvores da vida e da morte, né? Da luz e Uhum. das trevas. E o masculino e o feminino que representam o Pacto Ouroboros, a junção do masculino e do feminino que reproduz essa situação de mistura de luz e trevas. Né? Certo? Certo. Mais alguma consideração? Não, não.
Então, amanhã, se Deus quiser, que é 31 de agosto, nós vamos ler uma pergunta do Mateus no WhatsApp. E perguntou assim: qual é o significado do mandamento crescei e multiplicai-vos? No Gênesis. Isso. Certo? Então, amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui. Aliás, amanhã à noite, né? Amanhã mais tarde. Enfim, Isso. mas vai ser feito amanhã de qualquer forma. Isso. A gente, se Deus quiser, vai ler essa pergunta do Mateus. Certo? Certo. Então, muito obrigado a todos e até Valeu, amanhã, pessoal. se Tudo de Deus bom. quiser. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ó, 20 minutos. Certinho. Perfeito.